Vamos então estudar hoje Mateus capítulo 5, dos versos 13 até 16, com o tema Seja a Diferença, porque nós devemos ser e fazer a diferença por onde passamos. Existe uma frase dita por estudo que é o seguinte: apenas uma vida logo passará. Apenas o que foi feito para Cristo permanecerá. O fato é que as coisas são passageiras, elas passam muito rápido, fazem nos piscar de olhos. Daqui a pouco a gente está com uma idade bastante avançada, as coisas são perecíveis, mas o que foi feito para Cristo vai permanecer. As vidas, elas permanecem, elas não são destruídas eternamente. Não devemos investir em pessoas, devemos investir naquilo que vai permanecer. Às vezes nos preocupamos em fazer tantas coisas, mas já paraste para refletir qual é o impacto das coisas que você tem feito, qual é o impacto que isso tem tido na vida das outras pessoas, qual é o impactante que você tem sido na vida dos outros? E quando as suas atitudes de fato glorificam a Deus, glorificam o nome de Deus, seja na escola, seja na faculdade, seja na família, seja entre amigos, onde for, possamos analisar as nossas atitudes. E em Mateus 5, o Senhor Jesus dá o início ao seu sermão famoso, o seu sermão do monte ou da montanha. E em certa parte desse capítulo, Jesus nos mostra que devemos fazer a diferença no mundo em que nós vivemos. E para isso utiliza duas ilustrações, como a gente vai ler, que é o sal da terra e luz do mundo. Devemos ser sal da terra e luz do mundo. O texto compara a igreja ao sal da terra e a luz do mundo, e o mundo deve ver as nossas obras. O mundo, as pessoas devem ver as nossas atitudes de acordo com a Bíblia nos ensina. Vamos estar lendo então Mateus 5. Os irmãos que trouxeram suas Bíblias podem estar acompanhando. Mateus 5, do 13 até o 16. Diz assim o texto de Mateus 5: Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na terra, estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Até aqui vamos estar orando. Pai, muito obrigado porque podemos ler, estudar e aprender através da Tua Palavra, Senhor. Te peço nessa noite, fale conosco, nos transforme, Senhor, conforme Tu queres, Senhor. Nos molde, nos use, fazendo cada vez mais Tua semelhança, sendo cada vez obedientes, Senhor. Sermos de fato sal da terra, a luz do mundo, e ao mesmo tempo, Senhor, encontrarmos alegria, paz e descanso em Tua presença. É isso que eu te peço, Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Então, logo após escolher aqui os 12 discípulos, os 12 apóstolos, Jesus desceu para um ponto mais plano na montanha onde ele estava, onde todos provavelmente tinham passado a noite ali, e grande número de seguidores, provavelmente uma multidão de pessoas da cidade, da vizinhança, vieram para ouvir Jesus ali. E é nesse cenário, com várias pessoas em volta, que Jesus começa a proferir esse famoso sermão do monte. Ao olhar para os seus discípulos, Jesus anunciou as bem-aventuranças, mas após contar as parábolas do sal e da luz, o público-alvo agora de Jesus Cristo ele muda e passa a ser a grande multidão das pessoas em sua volta, das cidades que vieram ouvir ele. E ao destacar aqui que
A multidão necessitava de justiça superior à dos escribas, de justiça superior dos fariseus, para ter direito ao reino dos céus. Jesus evidencia a sua liderança, Jesus evidencia a sua mensagem, tanto para aquela multidão quanto para os líderes daquela época, se colocando como o Filho de Deus, o Messias, que estava pregando o Evangelho do Reino. Então estava criando no seu discurso aqui elementos que proporcionassem aos seus ouvintes a mudança de concepção, a mudança de mente que eles precisavam, a transformação de vida que estavam precisando. Porque eles não precisavam simplesmente ouvir Jesus, eles precisavam ouvir e fazer a diferença onde eles estavam, ouvir e mudar as suas atitudes. Então, por isso, eu vou ver 3 princípios para fazer a diferença. O primeiro é: seja sal que inibe a corrupção. No verso 13 a gente lê: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como ia restaurar o sabor? Para nada mais senão para lançá-lo fora, ser pisado pelos homens. Uma das funções mais importantes do sal, lá nos dias de Jesus, era justamente de preservar alimentos. O sal era a melhor solução para impedir que os alimentos se deteriorassem. E nos dias de Jesus, o sal era uma mercadoria muito valiosa. Os soldados romanos às vezes eram pagos por sal. O sal é uma mercadoria de pagamento, dando origem à famosa frase de vale seu sal. Você vale seu sal porque o sal era uma mercadoria de valor. E aqui os cristãos devem ter uma influência preservadora dentro da sua cultura. Em que sentido? Devem preservar os ensinos de Cristo dentro da cultura em que estão inseridas, preservando bons valores. O sal tem o poder de preservar da decomposição. É um elemento antisséptico que inibe o processo da corrupção. E assim é a igreja no nosso mundo de hoje. A igreja é uma força preventiva dos bons costumes bíblicos, que preserva de fato aquilo que Deus quer que a gente viva. Jesus, porém, que faz um alerta para o perigo do sal perder o seu poder de salgar. Sal que não salga só presta para ser pisado pelos homens. Sal no saleiro não protege a corrupção mundo à sua volta. Não precisamos ser sal apenas aqui na igreja, precisamos ser sal no mundo afora. Sal para as outras pessoas, mostrar Cristo para as pessoas além da igreja. A igreja não é sal da igreja, a igreja é sal da terra. Ela não é sal no saleiro, mas sal no mundo. Então a igreja não pode pensar apenas em si, mas deve pensar nas pessoas de fora. Se ela não quiser ser um sal sem sabor, se ela quiser ser inútil. É um sal que dá sabor ao mundo se pregar o Evangelho de Cristo. Nós vivemos em um mundo marcado pela corrupção, pela desonestidade, pela traição. Nós seremos o sal, de fato, quando não negociamos os nossos valores. Princípios que não se negociam são aqueles pelos quais vale a pena viver e morrer. Então, às vezes as pessoas dizem que são cristãs, mas quando tem a primeira brecha, elas já negociam seus valores, já mentem, já roubam, já furtam, já fazem diversos esquemas ilegais. Mas nós precisamos ter firmes nos nossos princípios bíblicos e não negociá-los. Muitas pessoas morreram pelos princípios bíblicos e hoje, pelos mais baixos valores, as pessoas já negociam a Bíblia. Lá no primeiro século, muitos cristãos morreram por não adorarem o imperador. No segundo século, os cristãos foram jogados no Coliseu para ser devorados por feras por não negarem Jesus Cristo. Então, se você é um discípulo de fato de Cristo, você não pode negociar valores cristãos. Somos o sal da terra quando pagamos o preço. E muitas vezes esse preço vai ser pago. Paulo já disse, certa feita lá em Gálatas 6,17, o seguinte: sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus Cristo.
Ele sofreu na própria carne por ser seguidor de Jesus Cristo. Hoje é que ninguém vai apanhar por isso, por seguir a Bíblia. Mas em fato sofreremos determinados níveis de perseguição por negar os padrões que o mundo prega, mas que são contra a Bíblia. E muitas vezes é fácil fazer o que todo mundo faz, mas precisamos ter coragem para ser diferente onde nós estamos. E às vezes as pessoas não querem pagar esse preço, não querem pagar o preço para separar parte do seu dia para buscar a Deus, pagar o preço para vir na igreja, pagar o preço para lutar contra o pecado, seja ele qual for. Há um preço a ser pago ao seguirmos a Jesus Cristo. Em Hebreus 12:4 diz que na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Aqui o autor de Hebreus está trazendo a narrativa para eles que eles lutavam contra o pecado. De fato, todos nós cristãos lutamos contra o pecado, mas ainda não tinham derramado o próprio sangue, ainda não tinham morrido por isso. Mas que se fosse preciso, deveriam morrer, assim como nós deveríamos morrer. Porque não devemos largar os princípios bíblicos, não devemos desistir da luta contra o pecado. É interessante que, na época dos puritanos não separavam o conhecimento da vida prática, a teologia do seu coração, e sua maioria aplicavam aquilo que criam. Os puritanos eles eram membros de um movimento da reforma religiosa lá no final do século XVI, final do século XVII, mais dizendo, conhecido como o puritanismo, que surgiu dentro da igreja, lá na Inglaterra, no final do século XVI e início do século XVII. Os puritanos, esse grupo aqui, mostrou como é equivocada a separação entre teologia e devoção. A boa teologia é necessariamente devocional, é necessariamente prática. Se eu compreendo a Bíblia, eu devo viver aquilo que eu compreendo da Bíblia. As vidas de muita gente foram transformadas por pessoas que aplicaram em suas vidas aquilo que a Bíblia ensina. Martin Lloyd-Jones, no seu livro Teologia em Chamas, ele disse que mentes sãs, mentes cativas ao Senhor de Cristo, são as mentes dos cristãos. E os cristãos têm corações aquecidos por um profundo amor a Deus, profundo amor à palavra e um profundo amor às obras de Deus. Então devemos amar a Bíblia e aquilo que ela ensina, e amar as pessoas. O excepcional lá no grupo dos puritanos, e tantos ouço ao longo da história, nem foi tanto a sua boa teologia, mas como ela era vista em prática. Foi o comportamento, o caráter das pessoas que deixam marcas. Isso foi o que mais impactou na sociedade. E, em sua maioria, aquele grupo dos puritanos, de fato, foi sal da terra e luz do mundo. Então, que possamos olhar para a história da igreja, diversos grupos que mudaram, que testemunharam de Cristo, que mudaram as pessoas ao redor, vivendo aquilo que a Bíblia ensina, e vivemos assim dessa maneira também. Somos de fato cristãos que colocam a Bíblia em prática. As propriedades do sal, elas impedem a degradação dos alimentos. E a presença das pessoas cristãs ao longo dos séculos impede que o pecado tome conta geral da nossa sociedade. De fato, a sociedade já está escravizada no pecado, mas ela está pior por causa, primeiro, pela presença do nosso Deus e por causa da ação dos cristãos. Nós precisamos trabalhar dentro de uma sociedade que não conhece a Cristo. Não podemos ficar parados numa zona de conforto, esperando que as pessoas vão crer sem ouvir do Evangelho. Então, 3 princípios para fazer a diferença: ser o sal que liga a corrupção, nos casos liga a corrupção do mundo que não conhece a Cristo. E segundo, o sal que dá o sabor. Verso 13 de Mateus 5, a gente lê: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Para nada mais pressa, senão para lançá-lo fora, ser pisado pelos homens.
Quando o sal da terra não pode ser sem sabor. Jesus aqui deve deixar claro que se o sal se torna insípido, ou seja, sem sabor, não tem mais serventia. Não temos muita familiaridade com essas expressões, pois estamos acostumados a comprar o sal já selecionado no mercado. Mas nos dias de Jesus acontecia muito essa questão do sal não ter sabor. O sal era retirado principalmente da região do Mar Morto, porém havia alguns pântanos e lagoas naquela região, e pelo contato cálcio e outras substâncias que eram retiradas desses locais, muitas vezes adquiriam um sabor alcalino, tornando-se inútil. Então o sal sem sabor não poderia ser restaurado. E aí ele trata, devemos ser sal com sabor. Naquela época também havia muitos fariseus que se orgulhavam de sua religiosidade, seu legalismo, seu respeito à lei, mas nada disso tinha qualquer coisa a ver com a verdadeira essência das Escrituras, onde o coração obediente ao nosso Deus. Muitas vezes os religiosos tinham se misturado, perdido o sabor, não serviam para mais nada, a não ser para serem lançados fora. Exteriormente eles pareciam de fato cristãos, mas eram legalistas demais, seguiam somente preceitos e não tinham o coração voltado para Cristo. Da mesma forma, os fariseus pareciam fiéis a Deus por fora, mas seu coração estava longe de Deus. E dessa forma, muitas vezes, os cristãos hoje em dia podem ser assim, terem toda a aparência de cristãos, mas o coração está muito longe de Deus. Então, que cada um nessa noite possa analisar a sua vida com Deus, e verificar se não são apenas belas atitudes que compõem de modo exterior, mas o interior também está voltado para Deus. Isso não parece apenas de cristão, mas se nosso coração de fato é um coração transformado por Jesus Cristo. Porque por onde nós passamos, nós devemos fazer a diferença. Nós somos o sal da terra quando transformamos o ambiente em que estamos. O sal que tem sabor, ele faz a diferença onde é colocado. Uma comida sem sal é muito diferente de uma comida com sal. E assim deve ser o mundo com ou sem os cristãos. Porque nós devemos impactar onde estamos. Se refletirmos sobre o ambiente que nós vivemos, será que o ambiente que você está seria melhor ou pior? Será que de fato você tem mostrado Jesus para as pessoas ao seu redor? Não devemos vir apenas à igreja, ou se comportar corretamente como a Bíblia diz, mas também devemos lá fora da igreja, mostrar quem é Jesus Cristo. A melhor pregação que muitas pessoas terão será a nossa Bíblia. As pessoas não leem a Bíblia, às vezes os crentes pouco leem a Bíblia, ainda mais quem não é crente. Então, quem vão ler vai ser nós. Então, que sejamos de fato pessoas que testemunhem de Jesus Cristo. Ser sal da terra e luz do mundo está implicado em toda a nossa forma de viver. Está implicado na forma de falar com a esposa, na forma de cuidar dos filhos, no respeito às pessoas, na nossa honestidade, em tudo que é lugar. Somos o sal da terra quando não nos deixamos contaminar pelas coisas contrárias à palavra de Deus. Então, como nós perdemos muitas vezes a nossa vontade de buscar a Deus? Muitas vezes essa perda de vontade de buscar a Deus se dá porque estamos nos contaminando com coisas que não agradam a Deus. A maneira do sal perder o seu sabor é quando ele se mistura com os outros elementos químicos, que fazem com que ele tenha aparência de sal, mas não tem mais o sabor do sal. Se assim se misturar com outros elementos que corrompem os nossos princípios cristãos, aos poucos vamos transformar numa cultura que não agrada a Deus, perderemos assim o nosso sabor, a nossa influência na sociedade. Devemos buscar fazer a diferença onde estamos, na cultura do trabalho, em todos os aspectos da vida. Pedro já nos fala sobre isso lá em 1 Pedro 2,11, quando ele diz: amados,
insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Há muitos desejos que guerreiam contra a nossa alma, que guerreiam contra nossos princípios cristãos. Devemos lutar com esses desejos, sempre por não agradarem ao nosso Deus. Pedro também nos lembra que somos peregrinos, estamos de passagem, mas enquanto estivermos aqui nessa terra, a nossa vida deve ser exemplo para as demais pessoas. As pessoas precisam olhar para nós e perceber que as verdades da palavra de Deus funcionam em nossa vida. Não só pela nossa boca para fora, não apenas na retórica, mas vivemos aquilo que cremos. Timothy Keller, em sua obra Deus na Era Secular, ele aborda que o cristianismo tem a oferta a uma sociedade secular. Algumas ideias a ofertar uma sociedade secular pós-cristã. E entre essas ofertas, ele diz que o cristianismo ele pode conferir sentido ao sofrimento, ele pode trazer um contentamento que não é baseado nas circunstâncias, uma liberdade que não fere, mas que traz amor. O cristianismo pode trazer uma identidade que não esmaga o indivíduo e não exclui os outros. O cristianismo traz uma bússola moral que não converte o cristão em opressor. E também o cristianismo uma esperança capaz de tornar o cristão enfrentar qualquer coisa, enfrentar até a morte. O cristianismo é muito poderoso, quando de fato ele é vivido, quando de fato vivemos o que Cristo nos ensina. O cristianismo confere sabor à vida das pessoas. Então precisamos proclamar e viver essa verdade. 3 princípios para fazer a diferença. Seja o sal que inibe a corrupção, seja o sal que dá sabor e seja a luz que aponta a direção. A gente vê nos versos 14 a 16: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifique o Pai de vocês que está nos céus. Aqui o termo grego para luz, nesse versículo, é phos, e é a raiz da palavra onde nós temos para foto ou fotografia. E a gente pode pensar numa aplicação sobre isso em nossas vidas. Nós devemos ser a fotografia de Cristo, devemos ser imitadores de Cristo, devemos assemelhar a Jesus Cristo. Como a gente vê em Paulo falando isso, sermos imitadores, como eu sou imitador de Jesus Cristo, que isso possa ser um alvo na nossa vida, sermos de fato igual a Jesus, sermos fotografias de Jesus Cristo. E aqui o termo luz do mundo é aplicado a Jesus no seu maior e mais verdadeiro sentido lá em João 8, João capítulo 1, verso 9, João 8, capítulo 12, diz que ele é a luz do mundo. Mas a comparação desse versículo que a gente lê aqui nos mostra que, como seus discípulos, somos também luzes do mundo, luzes que resplandecem a luz maior que Jesus Cristo. Os cristãos não são luz em si mesmos. Na verdade, nós somos luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um exemplo disso, uma analogia que podemos fazer em relação ao Sol e à Lua. O Sol é quem possui a luz, o Sol é quem emite a luz, mas a Lua ela brilha, a Lua ela reflete a luz que recebe do Sol. Assim somos nós brilhamos quando refletimos a luz de Jesus Cristo. E essa deve ser a nossa vida. Os cristãos são luz porque refletem a verdadeira luz do mundo. Nós não somos a fonte da luz, mas nós transmitimos a luz que recebemos. Frequentemente a religião também ensina que ser o sal da terra, ou a luz do mundo, está relacionado com a aparência exterior do corpo. E querer parecer ser especial, ser diferente.
E desde os tempos antes de Jesus Cristo, os fariseus tinham essa pessimíssima interpretação. Os fariseus procuravam em suas, muitas vezes, errôneas interpretações da Bíblia se diferenciar dos demais homens, pela forma como se vestiam, pelo modo da saudação que usavam, pelo modo que interpretavam e falavam com outras pessoas. Eles se achavam especiais. Eles tinham uma aparência em público, se achavam superior aos demais, por cumprir a lei e muito mais do que a lei pedia. E pela prática minuciosa de rituais e de elementos prescritos pela tradição dos rabinos, mas nunca a transformação do coração, é que os fariseus acabavam não tendo amor ao próximo, não demonstrando de fato que Cristo vivia na vida deles. Os fariseus, tanto os grupos religiosos, muitas vezes não compreenderam que a luz dos verdadeiros discípulos não vinha deles mesmos, mas era um reflexo da luz do Senhor de Jesus Cristo. Não é o nosso ego que deve aparecer, nós não devemos achar superior aos demais, mas devemos mostrar que Jesus Cristo é superior a todo o resto. Não basta mudar o nosso exterior, precisamos mudar o nosso interior também. Isso se dá através da busca do nosso Deus. Então nós podemos refletir. Será que as pessoas têm visto essa luz na nossa vida? Esse reflexo da luz de Cristo em nossas vidas? Se não tem visto que possamos orar e pedir a Deus que nos mostre onde devemos mudar, para de fato resplandecer e refletir a luz de Cristo. Naquela época, no primeiro século, os chefes dos judeus sabiam que Pedro e João haviam estado com Jesus pelo jeito deles falarem. Eles sabiam quem eram os discípulos de Jesus Cristo, porque eles resplandeciam Jesus Cristo. E existem muitas pessoas que nunca abriram a Bíblia sequer para ler. E nós vamos ser a Bíblia dessas pessoas. Nós vamos mostrar para essas pessoas quem é Jesus Cristo. Somos nós que respondemos. Lá em 1 João, nós lemos que aquele que diz estar nele, ou seja, aquele que está em Jesus Cristo, deve andar como Jesus andou. Deve andar como ele andou. Então, de fato, andemos como Jesus Cristo andou, como Jesus Cristo viveu. Para ser reflexos de Cristo, precisamos estar cheios de Deus. Quando nós estamos cheios de Deus, quando buscamos a presença de Deus, as pessoas vão perceber que nossas atitudes resplandecem as atitudes de Cristo. Assim como não se pode esconder uma cidade em cima de uma montanha, a marca de homem de Deus, de uma pessoa de Deus, ela é vista em todos os lugares, porque ela resplandece a luz de Cristo. Não, se as pessoas, se elas soubessem de Deus somente por sua vida, o quanto de Cristo elas saberiam, quanto de Cristo ela tem visto por sua vida, que você tem sido uma cidade, no alto de uma montanha, resplandecendo a luz, ou é uma luz embaixo de um cesto que ninguém vê. Quanto de Cristo devemos mostrar para os outros, que possamos refletir nisso, nossa vida seja voltada a resplandecer essa luz. A igreja conhece o caminho certo e deve apontar esse caminho para aqueles que vivem de forma errante. A igreja é a luz do mundo que anuncia aos pecadores que Jesus Cristo é a salvação. Jesus Cristo é a verdadeira luz que vendo o mundo ilumina os homens. Os seguidores de Jesus devem ser como essa luz, ser como Jesus. E Jesus dá ao cristão um grande elogio, uma grande responsabilidade, quando diz que somos a luz do mundo. Ó, qual grande responsabilidade cada um de nós tem. Resplandecer o próprio Jesus Cristo. Resplandecer a própria verdadeira luz. Jesus Cristo reivindicou esse título para si quando andava nesta terra e disse: eu sou a luz do mundo. Devemos refletir essa luz. A luz do mundo não significa que não somos apenas receptores de luz,
mas somos também doadores de luz. Somos pessoas que ensinam os outros a respeito de Jesus. Devemos ter uma preocupação maior do que apenas nós mesmos pensarmos somente em nós. Devemos pensar também alguém que quer viver para os outros e fazer isso com amor e temor a nosso Deus e amor ao nosso próximo também. Um pensamento-chave que ambas as ilustrações a respeito do sal da terra e luz do mundo é a distinção. O sal é necessário porque o mundo está apodrecendo, que o mundo está caindo. E se o nosso cristianismo também estiver apodrecendo e decaindo, ele não vai servir para nada. E a luz é necessária porque o mundo está nas trevas. E se o nosso cristianismo imita as trevas, nós não temos nada para mostrar para o mundo. Então precisamos ser diferentes das trevas. Para ser eficaz, devemos buscar exibir os distintivos do cristão. Nunca podemos afetar o mundo para Jesus se nós agirmos igual às pessoas que não são cristãs. Assim como a função de uma lâmpada acesa numa casa é de iluminar o ambiente que ela está, a função do cristão como luz do mundo é brilhar diante do ambiente em que nós estamos, para que as obras de Cristo sejam manifestas neste mundo. As boas obras daqueles que são luz do mundo, que devem ser vistas pelos homens, jamais podem significar honra e glória para si mesmos, mas sempre devemos honrar e glorificar o nosso Deus. Irmãos, Cristo sabia que ele haveria de ter fortes tentações para que os homens pudessem ter em si mesmo a luz também. Jesus Cristo sabia que deveria enfrentar este mundo para que pudéssemos resplandecer a luz de Cristo. E mesmo assim escolheu vir este mundo, sofrer, morrer e ressuscitar por nós. E devemos então seguir o exemplo de Jesus Cristo, devemos ver quão grande amor Jesus teve por nós, sabendo tão grande dor que enfrentaria esse enfrentar, decidimos amar. E devemos então decidir resplandecer essa luz de Cristo. Jesus Cristo nunca contemplou a produção de cristãos secretos, cristãos cujas virtudes nunca seriam exibidas, peregrinos que viajariam para o céu à noite e nunca seriam vistos por seus companheiros de peregrinação. Mas Jesus Cristo produziu discípulos para serem vistos pelos demais. Mentira não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Tal cidade é proeminente e não se pode ser escondida. Se você vê a cidade de tal distância, ela vai estar brilhando, porque sua luz é forte no monte. Da mesma forma, Jesus queria que as pessoas do seu reino vivessem vidas visíveis que atraíssem a atenção para a beleza da obra de Deus em suas vidas. É o que tudo indica. Os estudiosos entendem que Jesus aqui se inspirou provavelmente na cidade de Safed, que é localizada no norte de Israel. Ela ficava a cerca de 900 metros acima do nível do mar, das montanhas da Alta Galileia, para ser vista de longe com suas altas luzes. Provavelmente deve ter sido inspiração para Jesus Cristo que fez essa analogia com a cidade no alto do monte. A gente ainda vê, nem se acende uma lamparina para colocar debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estavam na casa. Então devemos ser intencionais em glorificar ao nosso Deus, em querer glorificar ao nosso Deus com nossas vidas. Que lamparina foi encontrada para o cristianismo dos martírios do Coliseu, para você entregar a sua vida a Cristo, tão grande resplandecer que Cristo eles tinham, morrer por Jesus Cristo, que a nossa vida também seja dessa forma, que resplandeçamos a luz de Cristo. O texto diz que a luz ilumina todos que estão na casa, mas infelizmente algumas pessoas iluminam apenas parte da casa. Existem mulheres muito boas para todos, menos para o marido, assim como existem maridos muito bons para todos, menos para as mulheres.
não cuidam da própria casa, são bons para abrir o trabalho, são bons para abrir a escola, da faculdade, mas não cuidam do seu marido, não cuidam da sua mulher, não cuidam dos seus filhos. Que a nossa luz resplandeça em todos os lugares, mas principalmente a nossa família seja vista à luz de Cristo. Sejamos luz em todos os lugares, começando por onde estamos, que é a nossa família. O texto fala: para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês. O propósito de deixar a nossa luz brilhar, fazendo boas obras, é para que através disso Deus seja glorificado. O objetivo de nosso brilho não é que os homens vejam como bom nós somos, o quão dedicados nós somos, nem mesmo nos vejam, mas que as pessoas possam ver a graça de Deus que transformou a nossa vida e assim ser o próprio Deus. Não é esta aqui é a primeira vez que Deus é chamado por Pai de Jesus. Que Jesus chama Deus de Pai nos registros aqui do Evangelho. E pode ser até estranho que a primeira vez que aparece isso, que Jesus chama por Pai, seja quando os homens estão vendo as boas obras do seu Filho. O que Jesus queria ensinar aqui? Que resplandecia as boas obras do seu Pai. Por isso chamava Deus de Pai. Olha, eu estou resplandecendo, estou iluminando, estou refletindo meu Pai que está no céu. E assim os discípulos deveriam refletir também Deus, refletir o próprio Jesus. O próprio Jesus testificou dele, dizendo que João foi o maior homem nascido de mulher. Mas João Batista sabia que não era a luz, mas que havia sido chamado para testificar da verdadeira luz. Por isso eu não tinha dificuldade de dizer. João Batista dizia: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Jesus ele apontou para uma amplitude no impacto dos discípulos que deve ter parecido talvez algo até ridículo para a época. Como aqueles homens humildes, como aqueles galileus, como aqueles pescadores, podiam salgar a terra, podiam ser luz do mundo, podiam fazer a transformação da sociedade. Mas eles fizeram, porque o poder veio de Jesus Cristo. Aqui a gente tem 3 imagens juntas que são poderosas, falando do efeito do discípulo de Jesus no mundo. O sal é oposto à corrupção e evita que a corrupção piore. A luz dá o dom da orientação para que aqueles que se perderam possam encontrar o caminho da casa. E uma cidade é o produto da ordem social do governo, é contra o caos e desordem. Deus essa cidade enorme que brilha, que ilumina Jesus Cristo. Então, quando Jesus diz que seus seguidores são o sal da terra e a luz do mundo, ele indica qual deve ser a posição dos cristãos perante a sociedade. Em primeiro lugar, Jesus nos diz que os cristãos, como sal da terra e luz do mundo, são completamente diferentes entre nós cristãos no seu modo de agir. Em que sentido? Em todo sentido pecaminoso. Tudo que vai contra a vontade de Deus devemos ser contrários. Então somos a luz que ilumina o mundo em trevas. O mundanismo, as trevas remuneradas por Jesus Cristo. E Jesus, ao dizer que os crentes são sal da terra, a luz do mundo, diz que devemos fazer a diferença. No entanto, a indiferença e o isolacionismo são igualmente condenados pelo Senhor. O que quer dizer isso? Nós não devemos ser indiferentes à situação que o mundo se encontra. Devemos fazer a diferença. E também não devemos se isolar, como fossem limpar mosteiros para enfrentar dificuldades. Mas devemos ser pessoas que transformam a cultura onde estamos inseridos. O sal deve ser colocado no alimento. A luz deve brilhar na escuridão, ao invés de ser coberta. Assim somos a luz que brilha em trevas, somos cristãos com sabor que o mundo não conhece, é Jesus Cristo. Então devemos ser e fazer a diferença por onde passamos. E 3 princípios para fazer a diferença. Primeiro, seja o sal que limpa a corrupção. No mundo caído em pecados, nós temos freios de mão para que o mundo não piore. Segundo, seja o sal que dá o sabor, mostre Jesus Cristo para as demais pessoas e aponte a direção correta das pessoas, sendo a luz que ilumina o mundo que não conhece a Jesus Cristo.
possamos viver esses princípios dia a dia, para que as pessoas conheçam Jesus Cristo através de nossas vidas, e para que não sejamos cristãos apenas de discurso, mas cristãos que vivem aquilo que a Bíblia ensina. Então, o meu apelo, meu desafio para a sua vida é que você de fato coloque em prática aquilo que aprende através das Escrituras, e que de fato as pessoas possam ver que você é diferente, ver que você segue Jesus Cristo e ver que você é a luz do mundo. Como a lua que reflete a luz do sol, nós refletimos a luz de Jesus Cristo. Estar orando. Ó Pai, muito obrigado porque tu é a luz do mundo, Senhor. Muito obrigado porque temos o privilégio, Senhor, de resplandecer essa luz, de refletir a tua luz, Senhor. Peço, Senhor, que nos ajude, Senhor, cada vez sermos crentes e obedientes a Ti, Senhor, a fazermos a diferença onde estamos, Senhor. Não seja simplesmente só voltar aos padrões deste mundo, Senhor, mas estarmos dentro dos Teus padrões, Senhor, seguindo a Tua palavra, fazendo a Tua vontade, Senhor. Senhor, Tu conhece, onde são nossos corações, sabe onde somos mais falhos, onde somos mais fracos, Senhor. Perdoa nossos pecados, Senhor. Nos ajude a melhorar nessas áreas, Senhor. Nos ajude a ser cada vez mais obedientes em Ti, nossas fraquezas, Senhor. Nos ajude a ser fortes em Ti, Senhor, e assim mostrar para o mundo que Tu vive em nós. Eu te peço, Senhor, nos ajude a melhorar, Senhor, e ao mesmo tempo nos ajude a termos coragem, amor e alegria de viver uma vida em Ti. No nome do Senhor Jesus Cristo que oro. Amém. E amém.